Ontem eu também peguei congestionamento pela primeira vez. À tarde eu tenho saído daqui de casa, perto de Congonhas, e atravessado o corredor norte-sul para ir até a Aclimação, para deixar minha filha na casa da cunhada enquanto a minha mulher não chega. Daquelas manobras que a gente está tendo de fazer nesse período aqui, né? Porque, enfim, minha mãe não pode ficar com ela, não tem escola, então ela fica um pouquinho, umas 2 horas no fim da tarde, ali na Aclimação com a tia, até que eu vá para a Band e a Marcela volte do trabalho também. E então eu percorro o trecho norte-sul nos 2 sentidos, ali 4h40, mais ou menos, 4h45. E na volta eu peguei congestionamento pela primeira vez em muito tempo, até me assustei, né? Porque a gente vai contando com o pouco tempo de trajeto para chegar no horário no trabalho, e na volta, passando o Detran ali, um pouquinho antes de chegar a passagem sobre a José Maria Whittaker, eu peguei congestionamento. Nada, né, que me provocasse muito problema, mas já me chamou a atenção a quantidade de carro na rua. E ontem também o governo do estado divulgou um dos números mais baixos daquele monitoramento que o governo faz sobre a adesão das pessoas ao distanciamento social, né? Foi de 50% ontem, né? Eu não sei até onde será possível manter as pessoas paradas, porque chega num determinado momento em que é preciso começar a sobreviver também, né? As pessoas precisam buscar alternativas para continuar tocando a vida, né? O cara vê o vizinho indo pro trabalho, né? Vê o outro abrindo a padaria dele, o outro. E aí começa a também, puxa vida, somente eu estou nessa rua aqui, ou entre os meus vizinhos que estou no isolamento, né? Tem também esse tipo de pressão que é natural, enfim, infelizmente, né? Existe mesmo e é humano. Agora, aqui em Brasília tem uma coisa curiosa, assim, o governador está flexibilizando meio que a conta-gotas, né? Ele tem permitido a reabertura de diversos segmentos do comércio, mas nunca uma coisa muito significativa. Por exemplo, ele permitiu, uma semana atrás, a reabertura das lojas de móveis e de eletrodomésticos, que são móveis ali que não tem muito comércio que não tenha um movimento tão intenso assim, ele liberou. Hoje ele liberou a reabertura de óticas. É uma estratégia que foi utilizada com sucesso na Coreia do Sul, por exemplo. E aqui, como eles fazem aqui, o governo local tem um monitoramento do que cada país, que mostra como cada país tem enfrentado no dia a dia, né, dia após dia, essa questão do coronavírus. Essa é uma estratégia que talvez venha a ser considerada, né, por outros governadores. O governador de Minas adotou outra estratégia, seguindo o exemplo do governador do Mato Grosso que eu citei aqui ontem. A partir de sexta-feira, em Minas Gerais, todo mundo vai ser obrigado a usar máscaras para sair às ruas. É outra forma de mitigar um pouco essa desobediência, digamos assim, civil, entre aspas, das pessoas que cada vez mais se recusam a ficar em casa. Aí no entorno de Brasília, né, nós temos as chamadas cidades satélites, né, que certamente estão com uma atividade praticamente normal, como acontece na Grande São Paulo. É só circular aí por municípios vizinhos para ver que muitos deles não estão tendo aquele rigor para manter as pessoas em casa. Olha, ontem foram divulgados os últimos números, não é? Naquela entrevista coletiva de todos os dias, inclusive com a presença do ministro Mandetta, sobre números de casos no Brasil. E o que a gente tem aqui, é sempre bom lembrar ao nosso ouvinte. Até agora, 25.262 casos confirmados, 1.532 mortes, 9.704 pacientes internados, 14.026 pacientes recuperados. Ontem foi o maior número diário de mortes registradas desde o começo da pandemia, 204 no Brasil. E o que eu queria chamar a atenção novamente aqui é em relação ao atraso e à falta de testes, que é um problema que não é admitido pelo ministro da Saúde, pelo governador João Dória. O governador João Dória disse que a gente tem feito 2.000 testes no estado de São Paulo diariamente. É muito pouco. É muito pouco. O governo federal falou em 23 milhões de testes, esse número não me sai da cabeça, já falei outras vezes. Agora, como a gente tem tido um atraso de 10, 15, às vezes 20 dias em relação ao momento em que o teste é colhido e o momento em que o resultado é anunciado, a minha pergunta é a seguinte: esse total de 204 mortes por coronavírus, ele reflete o que está acontecendo hoje ou reflete a situação de
vários dias atrás, aí com algumas variações, porque cada estado tem o seu tempo, não é? Talvez a gente esteja trabalhando com números, e há uma grande possibilidade que isso esteja acontecendo, que refletem uma situação que já passou, e a gente está usando esses números, que são os que existem, para tomar as decisões de hoje. E o quadro de hoje, numa epidemia que muda no dia a dia, é fundamental que a gente tenha conhecimento. Então, novamente aqui, a gente tem que tratar dessa questão dos testes. Teste, ventilador e equipamento de proteção são as 3 coisas principais que são colocadas pela comunidade científica para o enfrentamento do coronavírus, né? E a gente tem tentado melhorar a situação de cada uma dessas, é claro, com ações de todos os governos, mas infelizmente em nenhuma delas a gente chegou a uma situação que fosse minimamente ali perto do ideal, né? Pois é, e a China com certeza está subnotificando seus casos. A China está com 3.300 mortos já faz mais de uma semana. Será que já atingiu o pico e não tem mais nenhum caso na China de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de habitantes? Dá a impressão de subnotificações, viu? Na China e também no mundo todo praticamente, né? O país que está mais próximo assim da realidade mesmo é os Estados Unidos, porque tem sido o país que mais aplica um teste nas pessoas, né? O país que mais testa. Você vê que ontem houve um aumento espantoso de 200 mortos aqui no Brasil, né? Em 24 horas morreram cerca de 200 pessoas por coronavírus aqui no Brasil. Nos Estados Unidos foram 2.238 pessoas em 24 horas. Para você ter uma ideia de como lá os vivos e mortos são testados de maneira mais ampla e com um resultado mais imediato do que aqui. Aliás, né? O ministro Mandetta falou a respeito dessa questão dos testes ontem. O que ele disse foi o seguinte: nós abrimos o chamamento público para o teste de RT-PCR. E isso aqui é uma coisa muito difícil, talvez seja o projeto mais complexo de todos que o Ministério da Saúde teve que desenhar, porque ele parte de parceria público-privada, ele parte de comodato de máquinas, ele parte de uma estratégia nacional de coletar esse exame. O RT-PCR é aquele que coloca o suave dentro do nariz e dentro da garganta no paciente que está no primeiro dia, no segundo dia de sintoma. Ele é o que faz o diagnóstico precoce. Isso vem acoplado a um aplicativo que a nossa ideia é remeter todo para São Paulo, gerar uma usina de exames e devolver no aplicativo, procurando trabalhar com 24 horas entre tempo e resposta. Isso engloba muitas estruturas. Hoje nós fizemos o chamamento público, deveremos agora trabalhar com um pool de laboratórios públicos e privados. Nós vamos fazer 3 milhões de exames inicialmente, porque isso é o que a gente tem. Nós queremos fazer muito mais do que 3 milhões e a preparação de uma central operacional com capacidade para 30 mil testes por dia. Essa foi uma das afirmações mais chocantes para mim, feitas ontem pelo ministro da Saúde, entre outras, né? Ele, agora que 50 dias depois da pandemia, é que o Ministério da Saúde está fazendo um chamamento público para tomar esse tipo de providência. Ele disse ontem, por exemplo, que a partir de ontem os estados e municípios precisam comunicar ao Ministério da Saúde a utilização ou quantos leitos estão sendo utilizados com coronavírus. Somente ontem é que se tomou essa providência. 45 dias depois do início da pandemia, o Ministério da Saúde conseguiu assinar um contrato com uma empresa brasileira, com a indústria brasileira para a produção de respiradores. 45 dias. Se você for verificar os testes que têm sido feitos aqui no Brasil e também os equipamentos, sobretudo de proteção individual, que têm sido adquiridos e estão já aí incluídos no sistema de saúde público, isso é tudo iniciativa de prefeitos e governadores. Não é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está muito mal muito atrasado nessas providências. Está meio ali o ministro, por isso que há muitas críticas com relação ao Mandetta como gestor público, né? Meio roda presa, como a gente vê nas próprias declarações dele. Então vamos lá. Mandetta ontem disse que não está forçando a sua demissão. Não vejo nesse sentido, não. Acho que mais uma questão muito mais relacionada à comunicação, como a gente vai comunicar.
Nada além disso daí, é trabalho mesmo que a gente está focado. Mas esse papo já encheu, não? Hein, companheiros? Mas não Nossa, se fala outra demais, coisa aqui, né? a não ser na demissão iminente dele, né? Eu esperava para ontem, viu? Não, que ela O fato vai é sair, que- vai, né? Agora, o problema é quando. Resolvam isso logo, né? Pede bom, né? essa é a questão, Agora, que o tem que ministro resolver forçou a demissão no domingo, é evidente que ele forçou a demissão. Só o mais inocente dos seres humanos faria o que ele fez e imaginaria que passaria incólume aquela entrevista. Ele quer sair, o presidente quer que ele saia, agora cada um quer sair melhor do que entrou nessa história, né? O presidente não quer demiti-lo na hora errada, ele está certo em fazer esse cálculo e ele está tentando faturar o máximo possível, né? Talvez para sair na hora em que vai morrer mais gente e dizer, ó, tá vendo, eu tô saindo, mas não fizeram o que eu mandei, olha aí o resultado que tá dando. Então vamos Agora, o ouvir país o não vice. pode ficar refém desse entre eles, né? Aí o Hamilton Mourão vai até em defesa do ministro, embora reconhecendo que ele pisou na bola. Eu vou usar uma linguagem do polo. O ministro cruzou a linha da bola ali. Ele não precisava ter dito determinadas coisas. Não foi do futebol, hein? Foi do polo. É outro nível, né? Outro papo, né? É porque ele é cavaleiro, né? Ele monta todos os dias, né? Aqui em Brasília e tal. Então ele é da arma de cavalaria. Daí esse vínculo, né? É menos isso, é muito mais isso do que propriamente ser adepto de um esporte que no mundo todo é um esporte praticado por milionários ou por militares como ele.